noite! Quantos estão felizes? Vou repetir, viu? Nós somos uma igreja alegre. Quantos estão felizes? É isso aí, meus amados. Quando eu cheguei ali... Só um instante. Wesley, pode virar aqui, por favor? Amém. Quando eu cheguei, o irmão perguntou: Jardim, quem que vai pregar hoje à noite? É o pastor Anderson? Aí eu, não é o pastor Anderson, mas é o aluno dele, né? Amém, queridos? O tema que eu trouxe para vocês hoje à noite é esquecido pelo homem e lembrado por Deus. Diga, esquecido pelo homem e lembrado por Deus. Aqui alguém, em algum momento da sua vida, passou por momentos difíceis, que de repente você se perguntou: onde está Deus? Por algum momento da sua vida, você se deparou em uma situação que você olhava para os quatro lados e você se perguntava: Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, onde tu estás? Em algum momento da sua vida, de repente você entrou em uma cilada que você se perguntava: cadê o Senhor? Em algum momento você perdeu um familiar ou de repente um emprego e você se fazia essa pergunta: onde está Deus? E Deus, por muitas vezes, naquele momento que você estava passando, ficava em silêncio. Quem já passou em uma situação dessa? Amém. Agora nós vamos aprender com alguns grandes homens na Bíblia, como Deus fez na vida deles. Amém? Eu vou citar alguns exemplos. E eu queria iniciando aqui, sobre a vida de Noé. Você imagina Noé naquela época? Quando Deus chega até Noé, Deus fala: olha, eu vou acabar com toda a humanidade. E você vai ter que fazer uma arca. Você imagina a situação de Noé. Você se depara numa situação onde Deus chega e diz que vai acabar com toda a humanidade. Imagina você, se coloque na situação de Noé nessa época. Deus chega até você e diz... Vou dar um exemplo aqui para o meu amigo Daniel, que eu amo demais ele está até aqui de verde. Deus chega para você e diz assim: Daniel, cara, você vai fazer uma arca e você vai seguir as minhas instruções. Você vai colocar a tua família, você vai colocar os animais, porém eu vou acabar com tudo. Eu acredito que nessa época, Noé, ele ficou desesperado. Porém, ele tinha que seguir as instruções de Deus. E ali, Noé começa a fazer a arca. Noé começa a construção da arca. E você imagina que foi passando os dias, eu acredito que Noé ele ficava ansioso, sem saber o que fazer, mas seguindo as instruções de Deus. Até que Noé faz a arca. Até que chega o momento do dilúvio. A Bíblia fala que foi 40 dias e 40 noites de muita chuva. A Bíblia fala que os céus se abriram e caiu muita chuva. Você imagina aí, você dentro daquela arca, junto com a sua família, junto com aqueles animais que o Senhor tinha instruído Noé colocar, e chuva durante 40 dias e 40 noites. Eu acredito que nesse momento, Noé se perguntava: e cadê o Senhor? Será que isso não vai acabar logo? E como é que vai ser depois de tudo isso? E Noé naquela arca muito grande, e chuva, muita chuva. A Bíblia fala que foi tanta chuva que passava de 7 metros a altura da serra, das montanhas. Você imagina que você olha aqui para Itapipoca, a gente vê muita serra, não vê? Exemplo, se eu venho aqui para a Fazendinha, quando eu olho para os 4 cantos ali, você vê serra. Se você vem aqui para o São Sebastião, da mesma forma. Só que a Bíblia fala que foi tanta chuva que passou dos 7 metros de altura das montanhas. Então foi muita chuva. Então Noé, naquela época, arrodeado de muita chuva. Até que o Senhor se lembra
de Noé. E olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. E as chuvas ainda prevaleceram por mais de 150 dias para baixar. Então eu acredito que nesse momento, Noé ele ficou ansioso demais, sem saber o que fazer. Você imagina que o cara ele vivia no meio de muita gente. E depois ele teria que começar tudo novamente, de acordo com as instruções do Senhor. De repente você que está aqui essa noite, viveu momentos ou situações na sua vida, onde você se deparou sem nada. E você diz, agora eu tenho que recomeçar tudo de novo. De repente, você perdeu um familiar que era um suporte para a sua vida, e você diz, e agora, o que fazer? De repente, você estava trabalhando no seu emprego, dando tudo certo, e de repente você recebe uma notícia, você está desempregado. E você se depara em uma situação que você diz, Senhor, onde tu estás? De repente, você se encontra em uma situação de enfermidade. E você se pergunta, Senhor, onde tu estás? Eu não sei o que você está passando, não sei o que você passou, mas eu quero te dizer essa noite, o Senhor, Ele nunca esquecerá de você. Amém, queridos? Podemos ver que Deus não entregou a Noé sua própria sorte. Deus não esquece dos seus filhos. Eu não sei das suas situações que você enfrentou, mas como eu falei, Deus ele tem preparado o melhor para você. Talvez você tenha vivido momentos de muitas bênçãos sobre sua vida. De repente hoje você está usufruindo do melhor de Deus, mas de repente você está passando por um momento de muitas dores, muitas situações onde você se pergunta todos os dias, Senhor, onde tu estás? Senhor, o que fazer? Afinal, é melhor estar na arca salvo do que estar fora, onde tudo está morrendo. Então, eu quero te dizer que o Senhor, Ele está preparando você para o melhor. De repente, você se encontra até aflito. Mas o Senhor, Ele te diz, meu filho, minha filha amada, não te preocupa, eu estou na arca junto contigo. Pode até balançar, pode até o vendaval cair, mas eu estou contigo. Amém? Segundo exemplo, eu quero falar para vocês. Está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 29, que diz assim, ó. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Isso aqui é muito forte. Naquela época, Abraão, ele tinha um relacionamento muito forte com Deus. E aqui podemos ver, no contexto da Bíblia, que o Senhor, ele não esqueceu de Abraão e nem do seu sobrinho Ló. Quando Deus foi acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus falou com Abraão. E Abraão fez a pergunta, mas Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, tu acabará com a cidade? E o Senhor respondeu, não, meu filho, se tiver 10 justos, eu não acabarei com aquela cidade. Só que naquela cidade não existia sequer justo. Só que Deus, por conta de Abraão, quis poupar a vida de Ló. E olha que interessante. Deus, ele envia os anjos até aquela cidade. Uma cidade corrompida pelo mal, uma cidade onde as pessoas só pensavam em fazer o mal. E os anjos chegam até a casa de Ló. Chegando até Ló, o que é que Ló faz? Ló, ele pega aqueles anjos e acolhe e coloca na casa dele. E quando os homens maus daquela cidade sabem que tinha homens naquela casa, vai até Ló querendo
pegar aqueles homens e ter relação com aqueles homens. Só que Ló sai da casa. E Ló diz, olha, não faça nada com eles. Eu te darei as minhas filhas virgens, para que vocês possam ter relação. Mas não toca nesses homens, porque eles estão debaixo da minha cobertura. Ló, ele queria proteger aqueles homens. Só que os homens daquela cidade eram tão mal que eles queriam, por fim na força, ter relação com os homens, que eram os anjos que foram enviados por Deus. Então, ali eles começam a querer bater em Ló, brigar com Ló. E aqueles homens saem da casa de Ló e deixam aqueles homens cegos. E ele diz, olha, a gente vai acabar com Sodoma e Gomorra e nós vamos te dar a oportunidade de sair daqui. Porque aqueles anjos já foram instruídos por Deus para dar oportunidade a Ló e de toda a sua família. E o interessante é que Ló, ele chega para aqueles rapazes que supostamente iriam ser genro deles. E os genros não acreditaram que Deus iria acabar Sodoma e Gomorra. E ali Ló pega suas filhas, sua mulher e começa a sair correndo ali. E a sua mulher olha para trás e ela vira uma estátua. Eu acredito que muitos aqui conhecem essa história. Mas Deus se lembrou-se de Abraão. Deus deu uma oportunidade a Ló a ter uma segunda chance. E por muitas vezes, queridos, nós estamos em uma situação onde nós pensamos que está tudo acabado. E Deus, Ele te diz, eu te darei uma segunda chance. O homem pode te esquecer, mas eu jamais te esquecerei. Amém? Terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês, está lá em Gênesis, capítulo 30, versículo 22. Que diz assim, ó. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Queridos, Raquel era esposa de Jacó. E a Raquel, ela não poderia ter filhos. A sua irmã, Lia, chegou a ter 6 filhos com Jacó. E naquela época, Raquel se sentia humilhada. Ela se perguntava, meu Deus, por que eu não posso ter filhos? E a sua irmã, Lia, humilhava ela, zombava dela. Por quê? Porque Lia, sua irmã, tinha filhos com Jacó. Jacó era esposo de Lia e esposo de Raquel. E a Raquel, ela clamava por Deus. E ela teve um clamor tão forte, até que o Senhor escutou o clamor daquela mulher. Até que ela deu à luz a um filho, e o filho se chama José. E ali ela engravida de José. E ali ela fica muito feliz pelo que Deus fez na vida dela. Durante toda a sua mocidade, ela não pôde ter o filho. A Bíblia fala que ela já tinha uma idade avançada, mas Deus em nenhum momento o abandonou. Por muitas vezes, nós estamos em situação que a gente quer que as coisas aconteçam no estralar de dedos, mas não é do nosso tempo, é no tempo de Deus. Por muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam amanhã, de repente, já ficamos ansiosos, querendo que tudo dê certo. Você que está aqui hoje à noite, você que é líder de célula, você que é auxiliar de célula, líder de setor, líder de área, de repente Deus te deu a oportunidade de cuidar de pessoas. E você tem se colocado em uma situação onde a sua célula não rompe, não está crescendo. E você por muitas vezes tem dito, Senhor, por que essa célula não rompe? Senhor, por que não tem dado certo? Aí eu te pergunto, você tem tido relacionamento com Deus verdadeiramente, assim como esses homens e essas mulheres? Porque, queridos, tudo que Deus faz, há no tempo dele. Eu lembro uma história do pastor Paulo Jeff, que ele disse que quando começou as células dele lá, só era ele e a esposa dele. E ali ele saiu naquelas ruas orando e clamando por todas as pessoas daquelas ruas. E foi incrível o que Deus fez na vida deles.
e Deus usou de forma extraordinária. No entanto, nossa igreja em Santarém é uma igreja bem relevante, por conta de homens e mulheres que oraram, mas não foi pelo preço, pelo braço, quer dizer, foi pelo preço de oração, de jejum, de consagração. Quando realmente nós colocamos Deus diante de nossa vida, pode ter certeza que Deus, Ele fará o impossível acontecer. Não é pelo homem, não é pelas coisas desse mundo, é Deus. Às vezes, pode ter acontecido situações que você tem confiado em pessoas. E você pega e chega e diz: por que aquele fulano de tal fez isso comigo? Por que aquele fulano de tal me deu uma rasteira? Por que aquele fulano de tal não me honrou? Agora eu vou entrar no contexto de José, para que a gente possa aprender com esse grande homem de Deus, que passou por um grande processo e que a gente vai usufruir e se beneficiar através da vida de José, que é o quarto exemplo. Gostaria que se você quiser, anote também, que isso aqui é muito importante. O quarto exemplo está lá em Gênesis, capítulo 40, do versículo 1 ao 15, que diz assim, ó: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda. Na prisão em que José estava, o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, olha o que ele diz aqui, ó. Olha aqui no versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. José, para quem não sabe a história de José, ele era um filho querido por Jacó. José, o pai dele manda ele ir até os seus irmãos, que estava organizando os animais. Quando chega lá, os seus irmãos pegam José, coloca no poço e vende ele como escravo. Os irmãos de José ficaram com raiva dele por inveja, porque ele era um filho querido. E José também era um cara que ele tinha um dom de interpretação de sonho. E ali teve um certo dia que José foi contar um sonho e eles ficaram com raiva ainda mais de José, porque nesse sonho dizia que eles iriam um dia se prostrar diante de José. Então eles pegam José e vendem como escravo. Você imagina José, um menino de 17 anos, um menino que tinha amor,
tinha cuidado, um menino que era amado pelo seu pai, um filho amado, aí se encontra em uma posição que é vendido como escravo. E durante todo esse processo, José foi injustiçado. Se você for ler todo o contexto, você vai entender o que aconteceu com a vida de José. José, ele foi injustiçado pela esposa de Potifar. E José vai parar na prisão um cara que não fez nada de errado. Um cara que sempre seguiu os princípios de Deus. Quando a gente olha para essa situação, nós podemos até pensar, cadê Deus na vida de José? Onde estava Deus nesse momento? De repente você foi injustiçado e você se pergunta, onde estava Deus nesse momento? De repente, alguém te traiu como seu irmão traiu José. E você se pergunta, onde estava Deus que não me livrou dessa situação? Imagina José. José, ele é traído pelos seus próprios irmãos, onde eram aqueles que teriam que proteger, cuidar de seu irmão, acabam o vendendo como escravo. E José se depara preso em uma situação. Eu acredito que José, em alguns momentos, ele perguntava, Senhor, onde tu estás? Só que ele era um cara que realmente clamava pela presença de Deus. E Deus coloca situações para nos livrar, por muitas vezes. Queridos, Deus, ele te coloca em situações para você passar por um processo, para lá na frente ele te dar vitória. Se a gente for ver os contextos da Bíblia, os grandes homens de Deus, todos aqueles passaram por um processo. Não foi apenas nasci e ganhei o sucesso. Não, não, não. Durante todo um processo, para chegar no sucesso, esses homens passaram por situações difíceis, assim como passou José. E José, ele tem esse dom de interpretação. E ele diz aqui, é muito forte, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. E olha o que diz aqui, no versículo 15. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui não fiz nada para ser jogado neste calabouço. Não fiz nada. E vim parar preso aqui. Não fiz nada e estou sofrendo. De repente você chega e diz, eu não fiz nada. Fiz até as coisas direitinho e estou sofrendo. De repente você diz, mas eu fiz meus exames, eu caminhei e hoje estou sofrendo uma enfermidade. De repente você diz, eu investi tanto nessa empresa e a empresa não está dando certo. De repente você diz, eu investi tanto nesse casal e esse casal não deu certo. De repente você faz várias perguntas. Eu não fiz nada, estou aqui na prisão. E olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 40, versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. De repente, você tem dado o seu melhor. De repente, é um irmão seu que você tem investido tanto nele. E ele esqueceu de você. De repente, foi alguém ali que estava no teu meio e você cuidando, amando, e ele esqueceu de você. De repente, foi o seu cônjuge. Você investiu tanto no seu cônjuge, estava crescendo junto com a sua esposa. De repente aconteceu alguma situação e um esqueceu do outro. Nessa história que envolveu José e o copeiro, chefe do faraó, é revelado que o homem pode esquecer até mesmo daquele que o ajudou a chegar à posição em que se encontra. Porém, nosso Deus não esquece daqueles que são fiéis. Ele mesmo cria situações para que seus servos sejam lembrados e honrados perante ele e os homens que estão em evidência. José foi vendido pelos seus irmãos, jogado no poço. Com a história de José, podemos pensar que Deus havia esquecido dele.
mas ele estava passando pelo processo para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Lembre-se, viver processo não significa que Deus te esqueceu. Passar por um momento de dificuldade não significa que Deus te esqueceu. Quando você perdeu o emprego, não significa que Deus te esqueceu. Quando você fala com Deus e Ele fica em silêncio, não significa que Ele te esqueceu. Esses momentos são necessários para que você chegue onde Deus quer te colocar. Às vezes você chega e diz, está dando tudo errado. Mas Deus, Ele permite você passar por um processo que Ele quer te colocar em altos níveis. De repente você diz, e agora o que fazer? Não significa que tudo perdeu, não, meu irmão. Isso é o processo que Deus está te colocando para você chegar em altos níveis. É um processo que Deus está engrossando o teu couro, para você ficar preparado, para Deus te colocar em situação de altos níveis. Amém, queridos? Queridos, Deus nunca nos esquece de nós. Quando chegou a hora de exaltar José, Deus criou uma situação para favorecê-lo. Olha, vamos ler, não está aqui, não está no telão, mas se você quiser abrir sua Bíblia, leia aí, ó, Gênesis capítulo 41, do versículo 9 ao 13, que diz assim, ó. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó, hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e foi restaurado a minha posição, e o outro foi enforcado. Você está entendendo? Volta lá para José. José foi esquecido, sim ou não? Sim ou não? Sim. De repente ele poderia ter ficado frustrado. Poxa, cara, ajudei tanto esse copeiro, interpretei o sonho, ele chegou onde ele está, e eu pedi a ele, quando tu chegar lá, não esquece de mim. Primeira coisa que o copeiro fez foi o quê? Esqueceu dele. Só que quando Deus, Ele quer te colocar em uma situação, meu irmão, pode até tentar te dar uma rasteira, pode até tentar te derrubar, só que não consegue. Por quê? Porque Ele tinha um Deus vivo sobre a vida dele. Amém? Deus colocou uma situação e no momento certo ele foi lembrado. Deus colocou uma situação para ele lembrar de José. Aí o que acontece? Manda chamar José. Por quê? Porque José era um cara que interpretava sonho, era um cara que ia fazer a diferença. Muitos que estavam ali naquele meio poderiam até pensar e dizer assim, ei, isso aqui é um doidinho, não vale de nada não. Até mesmo ele, o copeiro, poderia ter dito, meu irmão, eu já está dando certo para mim, eu lá quero saber desse cara. Muitos podem olhar para tu e dizer assim, você me ajudou a chegar onde eu queria, pega o beco. Só que Deus, Ele te diz essa noite, pode até tentar te derrubar, mas eu estou contigo, meu filho amado. Eu estou te moldando, eu estou te restaurando, para me te dar a vitória lá na frente. Amém? Amém. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 41, do versículo 37 ao 44, que diz assim, ó. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Então, o que é que aconteceu? O José vai até faraó, interpreta o sonho, fala o que ia acontecer. Aí faraó pega, diz para ele, versículo 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Versículo 38, por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Você imagina aí, um cara que não acreditava em Deus, e chegar, dizer para outra pessoa,
e dizer assim, ó: por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? E em quem está o Espírito Divino? Ele viu o diferencial na vida de José. Ele viu que José não estava sozinho. Ele viu que existia sobre José uma força maior. Ele viu que em cima de José tinha um Deus todo-poderoso. E ele via que aquele cara é diferente. Então Deus esperou ele passar pelo processo para dar bênção a ele. E olha no versículo 39, olha o que diz: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você imagina aí, ó, o faraó chega para José e diz: não há ninguém, não há ninguém. O faraó era um cara que mandava em tudo. E ele chega e diz para um cara que era um prisioneiro: não há ninguém tão criterioso como você. De repente, naquele meio lá onde ele estava, no cativeiro, na prisão, os irmãos olhavam para os caras e diziam assim: são doidinhos. E Faraó diz: não há ninguém tão criterioso como você. De repente alguém diz para você: não vai dar certo, o teu emprego não vai dar certo, tu não vai chegar em algum lugar. E o Senhor Deus, ele diz assim: tu és um filho amado, tu és uma filha amada, eu quero te colocar em altos níveis, meus irmãos. Deus, ele está dizendo para você essa noite, amém? Olha o que diz aqui no versículo 40: você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o dedo do seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Você imagina a história de José, um cara que chegou numa terra sem nenhuma referência, sem pai, sem mãe, sem tio, sem ninguém. Chegava: ei, tu é quem? Um escravo. Ei, tu é quem? Um prisioneiro. E chegou nessa posição. Por quê? Porque Deus quis honrar a vida dele. Meus queridos, Deus, ele tem te amado desde o ventre da tua mãe. Você pode até ser um estrangeiro, assim como José, mas quando Deus quer honrar, ele faz isso. De repente as pessoas dizem assim: ei, tu não presta para nada, não vai dar certo. E Deus diz: tu presta, vai dar tudo certo, tu é o vitorioso. O mundo diz: ei, tu não consegue. O Senhor diz: vai dar certo, eu estou contigo. Amém, meus amados? Podemos ver que José foi exaltado em um lugar que ele chegou como escravo. Foi esquecido pelo homem e lembrado por Deus. Ele se tornou governador do Egito. Amém, queridos? Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Senhor Deus disse. Vou ler de novo para vocês. Ó. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Pode o homem esquecer de você? Pode até sua mãe, seu pai esquecer de você. Pode até seus amigos esquecer de você. Pode até seu patrão esquecer de você. Mas Deus, ele te disse: eu jamais me esquecerei de você. O mundo pode te esquecer, porém o Senhor jamais te esquecerá. Em tempo todo os olhos do Senhor estão sobre você. E se você clamar e gritar por socorro, haverá uma resposta. Por mais que você não veja, que você não escute, a voz de Deus está trabalhando o tempo todo ao seu favor. Amém, queridos? Dê uma forte salva de palma para Jesus.